Então, bom dia pessoal, a gente vai fazer a apresentação sobre as pragas da bananeira, né? A gente vai falar sobre o moleque da bananeira e a trips. Nosso grupo é composto por mim, Cauã, Vitória, Carlos e João. Inicialmente, eu vou começar falando sobre a broca da bananeira, que é um inseto que prejudica gravemente a cultura da banana e que tem grande importância econômica. A origem e disseminação da praga ela é originária da África tropical, onde ela surgiu. Ela teve uma expansão global muito grande conforme o cultivo da banana, que é uma cultura que tem bastante disseminação no mundo. E ela é uma das principais pragas que impactam a cultura da banana. É a principal, digamos assim, e tem um impacto mundial na produção. A importância econômica ela significa grande importância por conta que ela pode atingir até cerca de prejudicial de produtividade de 50% devido ao seu ataque, né? Ela acaba prejudicando os pseudocaules e os rizomas da banana. Ela enfraquece a planta e facilita a entrada de patógenos e outras doenças na injúria que ela causa, né? Algumas características dela, a gente tem aqui o besouro adulto, que ele pode ser de preto a marrom, e medir cerca de 10 a 15 milímetros. Aqui a gente tem a larva dele, que a gente pode considerar o ciclo de ovo ao adulto de 60 a 90 dias, e no meio desse ciclo tem a larva, né? E aqui eu trouxe uma imagem que mostra os danos, as galerias que essa praga ela pode causar no pseudocálio ou no rizoma, que irão prejudicar a praga e irão trazer danos à produtividade, né? Aqui eu trouxe também mais uma imagem que mostra ali a galeria citada ali que ela causa no pseudocálio. Aqui eu trouxe o adulto, trouxe a larva, e ali eu trouxe as duas variações de coloração, a marrom e a preta do moleque da bananeira adulto. Os sintomas de ataque seriam a redução do vigor, né, da planta, ou seja, irá trazer amarelecimento, queda prematura das folhas e prejudicará a produtividade. Crescimento reduzido, ou seja, a planta ela vai ter um crescimento reduzido, não vai ter o desenvolvimento do seu potencial esperado e irá produzir frutos menores e de menor qualidade. Aqui eu trouxe mais imagens que mostram as galerias formadas. Aqui, pseudocaule, ali no rizoma, aqui no rizoma também. Ali eu trouxe as folhas. Aqui os inimigos naturais, posteriormente o João vai citar também mais alguns ali, mas seriam parasitoides, predadores ou fungos, que irão estar prejudicando o moleque da bananeira, né, a broca da bananeira, o Cosmopolites sordidus. Pode ser formigas da família Carabidae, fungos entomopatogênicos, que a gente pode introduzir na lavoura para que eles colonizem os insetos ali, a praga, e acabam trazendo a morte desses insetos. Estratégias de controle, temos o manejo integrado, que seria a utilização de práticas culturais, que a gente pode dizer rotação de cultura, só que não é algo muito viável na banana, porque o produtor ele não vai extinguir um bananal para fazer plantação de outra cultura, mas seria algo que ajudaria a combater a broca da bananeira. A eliminação de restos culturais, ou seja, aquele pseudocaule que fica para cima do solo ali, se a gente deixar ele exposto, acaba facilitando o ciclo de vida do moleque da bananeira, a sua disseminação. Controle biológico, que seria a introdução de inimigos naturais, e o controle químico, que seria a utilização de iscas envenenadas para fazer o controle desse moleque. Aqui mais um pouco sobre o manejo integrado. A importância dele, do manejo integrado, seria para uma produção sustentável, que não prejudique o meio ambiente, para a viabilização do cultivo, né? E para que a gente minimize as perdas e aumente a produtividade da banana, reduzindo os danos causados pela praga. E também é importante para a gente preservar o ecossistema. Bom, falando um pouco sobre o monitoramento, temos os monitoramentos com armadilhas tipo telha e tipo pseudocaule, né? Aqui temos um exemplo do tipo isca pseudocaule, que seria
digamos assim, tipo um sanduíche, cortado o pseudocaule no meio, introduzido inseticida entre o pseudocaule, né, que seria atraídos e os adultos serão atraídos pela isca, né. Temos a inspeção visual, que é a verificação de rizomas e o pseudocaule, verificar se não tem lá, não há larvas, não há ovos até o inseto adulto, e análise de solo para detecção de ovos e larvas. No nível de controle temos um início de manejo para evitar os danos, seria entrar com manejo a caso passar de 5 a 10 brocas por armadilhas por semana, no caso se a armadilha pegar mais de 5 a 10 brocas por semana, né? Fazer a remoção dos pseudocaules, que é digamos assim, que é um controle biológico necessário para evitar a propagação, e são ações preventivas essenciais, né, esse nível de controle, né, por exemplo, um nível de controle biológico. Nível de dano econômico. São perdas significativas econômicas se tiverem entre 10% das plantas atacadas. Se for pego mais de 20 brocas por armadilhas por semana, já é necessário entrar com controle mais intensivo para não causar propagação a mais, né? E também o uso de iscas inseticidas para medidas drásticas, caso nenhum tipo de controle resolva o dano. Temos também nível de não ação, que são impactos econômicos insignificantes, caso não esteja muito propagado a praga, não precisa entrar com nenhum tipo de controle. No caso, se for pega menos de 5 brocas por armadilha por semana, não precisa entrar com nenhum tipo de controle, né, como eu disse, e não há sintomas visíveis. E sem intervenção imediata, se a densidade populacional estiver muito baixa. Com a estratégia de controle, temos as práticas culturais, o controle biológico e controle químico. Eu vou citar melhor um pouco mais para frente, mas como resumo, temos nas práticas culturais temos a rotação de cultura e eliminação de restos da colheita. Para controle biológico, temos a introdução e aumento de inimigos naturais. E para controle químico, temos o uso de iscas envenenadas como última alternativa, caso nenhuma das duas anteriores tenha dado certo. Falando mais sobre o controle cultural, temos a rotação de cultura. Como disse o Calmon, não é um caso muito indicado, porque também não tem como fazer uma rotação da cultura da banana. Vai ter que derrubar a banana para aplicar outra cultura, não é muito viável. Temos a remoção dos resíduos, que no caso seria não deixar espalhados os pseudocaules, o cepa velha, a folha, o resto da banana, para evitar a colocação de ovos e propagação. E temos também um caso de variedades existentes, que seria plantar algumas mudas mais, digamos assim, mais resistentes contra a broca da bananeira, né? Para o controle biológico, temos uma introdução de inimigos naturais, como o parasitóide, que no caso seria essa mosca lixopaga. Temos os predadores naturais, que seria o besouro carabídeo artráticos. Temos também a adição de fungos entomopatógenos, como disse o Calmon nos slides anteriores, que seria a Beovéria, que seria um fungo que digamos assim, que ele sai de dentro para fora do inseto adulto, né? E temos o fungo entomopatogênico, que seria o metarrídeo, que seria tipo uma crosta que envolve o adulto por fora, né? E também esses dois tipos de controle é uma alternativa sustentável ao químico, para não entrar necessariamente diretamente de controle químico na produção. Citando o controle químico, temos a aplicação de inseticidas, né, que também tem que ser tipo uma aplicação moderada, para não acabar a praga, não criar resistência só naquele tipo de inseticida. E como exemplo eu trouxe um inseticida que eu andei pesquisando também, que é usado contra a praga da broca, né? Iscas envenenadas que atraem macos adultos, como exemplo de uma isca envenenada foi citado o pseudocaule, que já é um atrativo já para a broca da banana, que é pego um pedaço do pseudocaule imergido dentro do inseticida, espalhado sobre a cultura, sobre a banana, que daí, como já vai funcionar como um atrativo, vai atrair os adultos e os adultos vão acabar morrendo por causa do inseticida que foi imergido no pseudocaule, né? E os impactos ambientais, que no caso seria a resistência das pragas se usar só um tipo de inseticida na plantação. No controle físico nós temos as armadilhas e
e os iscas do pseudocaule, como eu disse ali. Como eu já citei algumas iscas, eu vou falar uma armadilha que é até interessante citar, foi uma que nós vimos lá na IPAGRE, acho que no primeiro semestre, né, que é um galãozinho, ele era aberto todos os lados do galão, era posto com a isca no topo e no fundo era colocado inseticida, daí a isca ia atrair o adulto ia cair dentro do inseticida, ocasionando a morte dele. E nas considerações finais, temos que é uma praga significativa para a cultura, por danos substanciais à produção, né? Temos o monitoramento constante, que se a produção tiver um monitoramento constante, a praga não vai se propagar muito rápido, né? E temos um manejo integrado que é a viabilidade econômica, ele é mais, tendo não financeiramente melhor e não prejudica tanto a produção e não prejudica tanto o alimento, vamos dizer assim, né? Certo. Agora falando um pouquinho do TRIPS da erupção dos frutos, ou TRIPS das flores, como ele é conhecido, é uma praga importante para a bananicultura também, embora não seja considerada uma praga que gera dano direto aos frutos. E o primeiro relato dela aqui no Brasil foi em 1928, no estado do Espírito Santo, e posteriormente ela foi se disseminando ao longo do Brasil, inclusive esse mapa mostra onde tem a estrela, todos os estados que têm a presença da Frankliniella brevicaudis, que é a TRIPS da erupção dos frutos, e a gente pode observar que ela está praticamente em todos os estados do Brasil. Ela é da família Tripidae, então ele é um inseto da ordem Cyanoptera, que significa asas franjadas. Ele é bem comum, a gente sempre conhece os Cyanopteros popularmente como trips, que são insetos minúsculos, e quando a gente observa ele numa lupa ou no microscópio, a gente consegue observar que as asas têm filamentos transversais que parecem franjas. Então as culturas afetadas, não somente a bananeira, mas ela é uma praga que afeta diversas outras culturas diferentes da bananeira, como a mangueira, videira, soja, e vi relatos em feijão também. A importância, né? Por que essa praga é tão importante na cultura da bananeira? Como eu citei antes, ela não causa danos direto na polpa do fruto. No entanto, as lesões causadas pela oviposição da praga podem servir de porta de entrada para doenças, no caso, como o coletótico musa, que é o agente causal de antracnose. E este sim vai poder causar um dano mais expressivo na cultura da banana. Porque o TRIPS em si, a Frankliniella brevicaudis, ela é um inseto do tipo terébrio, ou seja, as fêmeas possuem o ovipositor do tipo térébria, e esse ovipositor ele é caracterizado por provocar um furo na casca da banana, e é nesse furo onde ele vai inserir os ovos. Não só na casca do fruto, mas também nas flores, inclusive aquelas ainda protegidas pelas brácteas, ou seja, as flores fechadas, que vai propiciar um ambiente ali para a eclosão dos ovos, e as larvas posteriormente vão seguir para as outras partes da cultura, seja nos cachos, para fazer a sua alimentação. Vale a pena ressaltar que ela se alimenta de seiva, ou seja, ela provoca furos para poder fazer a sucção da seiva. Então, como descrição, a gente tem outras espécies de Frankliniella, que inclusive é um dos gêneros mais importantes da ordem de Cyanoptera, porque ele representa a maior parte, ou seja, esse gênero apresenta a maior quantidade de espécies da ordem de Cyanoptera. E o que diferencia a Frankliniella brevicaudis, aqui a gente tem uma fêmea, é que tem um pedicelo em forma de copo. O pedicelo é um dos segmentos da antena, neste caso o terceiro segmento, possui este formato, uma tacinha ou um copo, que vai diferenciar ele das outras espécies. Essa é a principal característica que o diferencia. Aí aqui o macho, olhando os dois, bem, de longe a gente não vai conseguir observar a diferença porque são insetos muito pequenos, mas de forma ampliada a gente consegue perceber que o macho é menor e mais claro do que a fêmea. E também minúsculos, de 1,2 milímetros até 1,5 milímetro de comprimento. Aí aqui a imagem das fases jovens, aqui uma larva mais nova e aqui a ninfa próximo já da transição para a fase adulta. Então, o ciclo da praga, eu não consegui encontrar uma imagem específica da Frankliniella brevicaudis, mas encontrei da ocidentalis, que é semelhante.
Nesse caso, a fêmea ela vai estar lá na planta, nas flores, nos frutos jovens e vai depositar os seus ovos. Esses ovos vão eclodir e essas ninfas elas vão se alimentar então da seiva da bananeira e posteriormente, no segundo estágio larval, ela vai seguir para o solo, geralmente na área de projeção do fruto. Então, onde tiver o cacho, abaixo dele no solo, é onde vai estar essas larvas para poder fazer o processo de incubação. E depois essa pupa novamente vai virar um inseto adulto e vai reiniciar o ciclo, que varia de 13 a 29 dias nessa espécie. Aí os sintomas do ataque. Por que ela se chama tríplice de erupção do fruto? Porque o principal sintoma são essas pontuações na casca dos frutos já jovens, que é por conta daquela questão da oviposição, que ela provoca os furos na casca. Esses furos vão ficando mais expressivos, vão ficando mais visuais conforme os frutos vão aumentando de tamanho. E ele tem característica de ser áspero, então são pontuações ásperas na casca do fruto. Aqui imagens em bananeira ornamental também, que é uma praga importante. Com relação ao monitoramento, infelizmente a literatura hoje ela não traz muitos estudos referentes ao manejo integrado dessa praga. Eu acredito, lendo, que provavelmente é porque ela não causa dano direto à polpa, então não tem muita importância para a gente na questão de consumo do fruto. Então a única coisa que a gente achou foi essa questão da armadilha do tipo Moric, que nada mais é do que recipientes coloridos, que, principalmente na cor amarelo e azul, que são atrativas ao tríplice, e elas vão ser distribuídas ao longo da lavoura da cultura da banana para fazer essa captura, né? Os insetos vão ser atraídos, então a gente vai poder contar esses insetos e ver mais ou menos a incidência deles. E outra questão que é importante ressaltar é que as altas temperaturas favorecem o crescimento e desenvolvimento do tríplice. E é bem na época que está ocorrendo maior floração da cultura da banana também. Então, provavelmente vai ter tríplice na época da floração da cultura da banana. Então, não há um método de amostragem estabelecido ainda na literatura, o que é um problema, visto que é uma praga que está disseminada no país todo e é importante para a disseminação de outras doenças. Tá. Falando do manejo integrado de pragas do tríplice. O manejo integrado de praga, para essa praga em específico, né, consiste em 3 principais pilares, que são o manejo cultural, aliado com o controle físico e o controle químico. O manejo cultural consiste principalmente na retirada do coração do cacho. Né? O que é isso? Nós vamos principalmente cortar essa parte aqui do cacho, retirar essa parte para a gente diminuir a capacidade do ambiente de chamar essa praga. Então o ambiente não vai ficar atrativo para essa praga. Além disso, a gente preconiza fazer a retirada dos restos florais dos cachos também. Isso vai diminuir o ambiente, a capacidade de suporte do ambiente. Aqui a gente consegue ver também os restos florais no cacho da banana. Aqui a gente já consegue ver um cacho bem manejado. Então, por que é um cacho bem manejado? Foi feita a despistagem, que eles chamam, e foi feito a corte do coração do cacho. Além disso, a gente tem no manejo físico, que é o outro principal manejo, que é o ensacamento dos cachos. O que seria isso? A gente vai criar uma barreira física para esse tríplice não chegar até o cacho. Então, o que é? Para colocar o saco em volta do cacho de banana. Isso é feito cacho por cacho na produção de banana. Aliado disso, ainda existe o controle químico. Na literatura e na legislação não existe um princípio ativo específico para tratar o tríplice na cultura da banana. Porém, a gente encontrou um estudo de 2010 da Agropecuária Catarinense com óleo de linha 1% e imidacloprídia 0,6%. Ele era aplicado por volta dos cachos ou por dentro, feita essa aplicação, e diminuiu a incidência do tríplice e melhorou a qualidade e o tamanho dos frutos. Então, sabendo dessas situações, a gente tem algumas considerações finais com relação ao tríplice, né? A gente sentiu muita falta de pesquisas com relação ao manejo integrado de pragas pro tríplice, né? Então, a gente não encontrou um método de amostragem específico e também não encontrou um nível de dano econômico nem um nível de ação. O que a gente foi encontrar sobre níveis de ação e dano econômico foi para a cultura da manga. Para a cultura da banana a gente não encontra de jeito nenhum.
Essas aqui são as nossas referências, para quem quiser consultar é só acessar o QR Code. E é isso, muito obrigado.